E como nós já havíamos anunciado sobre a entrevista com o nosso convidado, já está ao telefone o Dr. Júlio Moraes de Oliveira, professor e advogado. E é com ele, então, que nós vamos conversar sobre o assunto aqui já posto. Dr. Júlio, seja bem-vindo aqui ao nosso Justiça na Tarde, mais uma vez. Muito obrigado por aceitar aí e atender ao nosso convite. E boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter Lima. Eu que agradeço o convite da Rádio Justiça mais uma vez. Estou sempre à disposição de vocês. Opa, muito obrigado pela gentileza. Bom, para a gente começar, doutor Júlio, quer dizer, se na publicidade de um produto está ali nessa publicidade a garantia da eficácia desse produto, se for o contrário, quem adquiriu esse produto tem todo o direito de buscar reparos da justiça, doutor Júlio? Sim, claro que sim. Olha só, existe no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 30, a previsão do chamado princípio da vinculação. O que significa isso? Tudo aquilo que eu anuncio numa publicidade de um produto, as características, o que ele faz, aquilo tem que funcionar realmente no caso concreto. Caso isso não aconteça, o consumidor pode acionar o Poder Judiciário em face desse princípio da vinculação. Então, a publicidade vincula o fornecedor através da sua oferta. Aquilo que ele anuncia tem que realmente acontecer na realização do produto, na utilização daquele produto que ele está vendendo. Agora, como fazer prova para poder tornar mais forte realmente o contraponto, doutor Júlio? Olha só, Walter, aí nessas situações que envolvem muitas vezes a eficiência ou não de um determinado produto, muitas vezes a prova necessária num processo desse precisa ser uma prova técnica, né? Sim. Uma perícia, alguma coisa que consiga provar ou mostrar que aquele produto não tenha aquela eficácia. Mas é impressionante, no nosso país, a gente tem inúmeros produtos que são vendidos no mercado de consumo, que prometem uma série de coisas e que muitas vezes não existe comprovação nenhuma de que aquelas possibilidades possam acontecer. Então é muito comum isso no mercado brasileiro, infelizmente. Então a importância da pessoa, quando adquirir um produto, guardar a embalagem onde consta ali, no caso, as instruções, mostra também a eficácia. Quer dizer, é importante que a pessoa guarde essa embalagem dentro do possível, doutor Júlio? Sim, a embalagem é a prova, né, de que aquela publicidade foi feita e quais são as características do produto e como ele funciona e quais são os efeitos dele, né? Então, realmente é muito importante. Interessante que nós temos aqui um caso, o senhor conhece também este caso, em que uma tutora de um pet adquiriu, portanto, uma coleira antipulgas, só que essa coleira, na avaliação, portanto, da tutora, essa coleira se mostrou ineficaz, já que acabou não cumprindo, portanto, aí com a sua publicidade, ou seja, para não juntar nenhuma pulga, portanto, aí no pet. Mas acontece que nada adiantou, além de pulga, carrapatos e outros insetos. E isso fez com que ela, de alguma forma, buscasse reparo na justiça, e a justiça atendeu, portanto, aí, no caso, a denúncia, até porque condenou a empresa que é a detentora, portanto, da fábrica dessa coleira, a indenizar, portanto, aí essa vítima, ou seja, aquilo que o senhor disse, né? Fazendo as provas, chegando até a justiça, aí, de certa forma, como o senhor muito bem pontuou, a legislação, de alguma maneira, está aí para poder atuar, né, doutor Júlio? Sim, a gente tem a previsão, inclusive expressa sobre isso, no Código de Defesa do Consumidor, né? A publicidade, como ela é feita pelo fornecedor, ela vincula tudo aquilo que ele anuncia, tem que ser cumprido da forma que foi anunciado. Então, caso alguma coisa não funcione ou não produza aquele efeito desejado que o consumidor viu na publicidade, ele pode acionar o Poder Judiciário para exigir, né, ou a devolução do dinheiro ou a troca do produto por outro da mesma espécie, né, ou mesmo até que aquilo funcione da forma que foi anunciado. Agora, interessante, né, doutor Júlio, o brasileiro em si, ele tem essa cultura de buscar reparos na justiça, porque é comum da gente ouvir, esse que eu comprei que não resolveu nada, deixa para lá, se eu vou entrar na justiça vai levar muito tempo até realmente sair uma decisão. Mas é importante que a pessoa que não tenha, adquira, portanto, essa cultura de fazer valer os seus direitos, doutor Júlio.
importante, né? Porque é uma forma, inclusive, de se educar o mercado de consumo. Né? Se o fornecedor puder fazer o que ele quiser no mercado de consumo da forma que ele quiser, a gente sempre vai ter um mercado de consumo ruim. Então, todas as vezes que o consumidor tiver a possibilidade de exercer os seus direitos, isso faz com que o fornecedor também se estabeleça de uma forma melhor no mercado de consumo. Isso é bom para nós, consumidores, isso é bom para o mercado, isso é bom para aquelas empresas que são sérias, porque o que existe de muita concorrência desleal é absurdo no país. Então, você acaba prevalecendo aquelas empresas, aqueles fornecedores que são mais sérios e que realmente têm um produto de qualidade, que foi testado, que teve um custo para se fazer aquilo, para se chegar num resultado importante. Agora, quer dizer, é importante que a pessoa, quando toma uma decisão, vou buscar os meus direitos, que ela primeiro busque na empresa que forneceu, a fornecedora, né, que forneceu, portanto, o produto que ela adquiriu. É importante que primeiro tente ali uma solução, ou o importante é que já vá direto até a justiça, doutor Júlio? Não, é melhor que primeiro, no primeiro momento, a pessoa procure o fornecedor, né, para ouvir dele o que eles têm a dizer. Existem, inclusive, as empresas precisam ter, né, o SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor, através de telefones ou pela internet. Então, as empresas têm que disponibilizar essa comunicação com o consumidor, e aí, em caso a resposta não seja satisfatória ao consumidor, aí ele vai poder procurar, num primeiro momento, até mesmo nos meios de solução de controvérsias extrajudiciais, como o PROCON, como consumidor.gov, e aí, em última etapa, vamos dizer assim, ele acionar o Poder Judiciário. Então, é importante que ele siga esses passos, porque ao se chegar numa ação judicial, com todos esses passos já encaminhados, o juiz vai ter uma ideia de que a empresa realmente não quis resolver o problema. Então, ele já tem tudo ali comprovado no processo, então fica mais fácil, né, de obter uma decisão favorável. Agora, uma empresa séria, quando recebe, portanto, uma resposta, portanto, de um consumidor, de que aquele produto da sua marca não correspondeu, portanto, aí ao que consta, portanto, na publicidade, uma empresa séria, automaticamente, ela verifica qual é o lote e retira o lote do mercado, da exposição. Me parece que é assim, não é, doutor Júlio? Sim, sim. Às vezes pode ser um problema no lote específico, né, o Walter, mas pode ser um problema do próprio produto, né? Sim, sim. Aí é uma coisa muito mais séria, e ela teria que tirar o próprio produto de circulação. Então, aquele produto que não tem eficácia nenhuma comprovada, ele tem que ser retirado de circulação. Né? Então, é uma questão até mais complexa, né, se for realmente levar isso às últimas consequências. Quer dizer, nós estamos falando aqui de uma coleira, né, anti-pulgas, onde foi adquirida em 2021, aqui mesmo, portanto, em Brasília. A pessoa pagou aí R$ 130 e teve uma indenização por danos morais de R$ 2.000, além de receber a quantia de R$ 837,73 por danos materiais. É aquela história, né, doutor Júlio? A gente pensa, mas essa indenização que a justiça determinou é muito pouca, mas já foi dito também que a justiça não está aí para enriquecer ninguém, mas sim fazer justiça, né, doutor Júlio? Sim, a função do Poder Judiciário não é tornar ninguém milionário com essas ações, principalmente ações de pequeno monte, assim, igual essa de Brasília aí. A função é realmente reparar o dano que o consumidor sofreu na medida daquilo que ele tenha sofrido. Né? Então, ao contrário dos Estados Unidos, que existem indenizações milionárias quando o consumidor, né, sofre algum prejuízo, aqui no Brasil o nosso judiciário é muito moderado nesse sentido. Então, a gente não tem altas indenizações em função de um vício de qualidade de produto, a não ser que seja algum dano muito mais sério, né, a um aspecto muito mais importante da pessoa. Tá muito bem. Bom, daí então um caso que com toda certeza dentro da nossa cultura, como disse o nosso entrevistado doutor Júlio, a pessoa buscando, portanto, os seus direitos, fica, portanto, mais fácil, né, doutor Júlio, um diálogo entre o fornecedor com o consumidor diante de
surgimento de um problema por conta da ineficácia, portanto, de um produto, ou seja, tendo esse diálogo, um diálogo franco e rápido, fica realmente até mais fácil e desafoga também a justiça diante desses casos que, com toda certeza, fazem aumentar aí os lotes dessas questões que a justiça tem que decidir, né, doutor Júlio? Sim, com certeza. Então, assim, num primeiro momento, é interessante entrar em contato com o fornecedor. Caso não haja solução, procurar primeiro nos órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON e o consumidor.gov, e aí sim, posteriormente, acionar o Poder Judiciário. Agora, tem que ficar uma coisa muito clara, Walter, isso depende muito, às vezes, da situação. Sim. Existem situações que o dano realmente é grave e que houve ali, né, uma negligência muito grande da empresa. Talvez possa ser a possibilidade, inclusive, de já ir direto ao Poder Judiciário. Então, a gente precisa analisar o caso para poder dizer qual que é o caminho mais adequado para esses consumidores. Então, a necessidade, então, de buscar, portanto, aí um profissional no campo do direito e, se a questão for relação de consumo, um especialista no direito do consumidor, né, doutor Júlio? Isso, com certeza. Tá certo. É sempre um prazer entrevistar o senhor. Mais uma vez agradecemos pela atenção conosco aqui na nossa emissão. O senhor fala comigo de Belo Horizonte, doutor Júlio? De Belo Horizonte. Tá chovendo aí não, né? Tá trovejando aqui muito forte. Opa, manda um pouquinho aqui para nós, tá bom, doutor Júlio? Pode deixar que eu mando aqui. Uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado pela atenção, tá bom, doutor Júlio? Boa tarde, Walter. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Justiça. Boa tarde para o senhor. Muito obrigado. São 14h40.